Olá, tudo bem com vocês? E aí, galera, vamos aí continuar com o nosso módulo aqui do Prova Discursiva, em que nós estamos exatamente trabalhando o quê? Projeto de dissertação, é uma continuação, e fazendo uma análise de dissertações com boas notas. Às vezes, como vocês verão hoje, eu vou trazer uma redação que não teve uma nota assim top, mas eu vou mostrar como ela poderia chegar a uma nota melhor. E eu gosto muito desse tipo de trabalho, porque muitas vezes o que alguns alunos reclamam é assim, professor, a gente vê uma redação que está ótima, não é verdade? Mas a minha redação não está ótima. Então a pergunta que se coloca é exatamente a seguinte: escuta, professor, como é que eu faço para ela ficar ótima? E nem sempre as pessoas respondem. Então hoje você vai ter essa oportunidade de ver uma redação que não tem uma nota tão alta assim, mas que eu vou trabalhar com essa redação para mostrar a vocês como é que, o que teria que ser feito, por que ela não teve essa nota tão alta e o retoque necessário para que ela se torne uma redação nota máxima. Bora lá? Então tá aqui, ó. Essa prova ela é bem recente, ela é de 2017, analista judiciário, área de apoio especializado, taquigrafia. É uma pessoa que a gente sempre preserva o nome, né, dos candidatos, mas essa pessoa é uma pessoa maravilhosa, pessoa com assim, um grau de preparação muito alto, uma pessoa intelectual, e estava em São Paulo, queria vir para cá, porque o marido está aqui em Brasília, consultor legislativo, e ela tinha um trauma com esse negócio de escrever. E, graças a Deus, nessa missão que Deus me deu, né, eu consegui fazer com que ela vencesse o trauma, produzisse essa dissertação, e vamos e venhamos. Vocês vão ver que o tema não tem graça nenhuma, é um tema muito complicado, e é aquela velha história, né? Se o mar ficar revolto, quem consegue remar já se dá bem, né? E é o caso dela, ela já tomou posse, da graça de Deus. Tocando o nosso barco. Então vamos lá ver isso aqui. Então tá aqui o texto motivador. Depois vocês vão me dizer se eu estou de brincadeira ou não, né? Olha aí o texto motivador. Para uns, a apropriação cultural ocorre quando o mercado, por exemplo, dissocia elementos de uma cultura minoritária e os comercializa a despeito dessa mesma cultura ou até mesmo promovendo seu apagamento. Aqui tem duas coisas que eu quero falar sobre esse texto. Primeiro, hein? Falar de apropriação cultural no tema de concurso, eu vou te falar um negócio, assim, com toda a franqueza. Eu sei que eu sou meio troglodita, né? Não sou aqueles caras assim. Eu não me considero intelectual de jeito nenhum, né? Eu sou um cara meio pé no chão, muito mais da lógica e tal. Sinceramente, entendeu? Encontrar apropriação cultural chega a me dar um trem, assim, numa prova de concurso, não tem graça nenhuma. É um negócio complicado, porque é um tema muito mais da galera ligada em sociologia, antropologia. É um tema que não é tão fácil assim de ser trabalhado. Aqui me vai um comentário também. Vocês têm lembrado que eu sempre reclamo muito do seu sua? Pois é, né? Olha aqui, ó. Se fosse um texto aí de um candidato, olha como é que isso cria uma ambiguidade. Ao que se refere o seu? Aqui, ó. Pode olhar, ó. A cultura majoritária ou o mercado? Cuidado com o seu, tá? O certo seria colocar o seguinte: mesmo a cultura ou até mesmo promovendo o apagamento desta, porque aí o desta, que é um catafórico, usado como anafórico, se referiria ao último elemento, que é a cultura. Mas deixa quieto. Beleza, tá aí, ó. Então, apropriação cultural, dissociação de elementos de uma cultura minoritária e os comercializa a despeito dessa mesma cultura. Então, é um negócio salgado, né? Vamos embora lá. Muito bem. Já outros a consideram de modo mais geral, mas também negativo. Então, você já tem uma coisa interessante, que o texto motivador diz que a apropriação cultural é negativa e da forma como tem sido avaliada, de fato é negativa. Como o uso de elementos típicos de determinada cultura por pessoas pertencentes a um grupo cultural diferente. Aqui tem se você jogar na internet, eu acho sempre importante fazer essas pesquisas do Google, porque isso ilustra, você vai ver um caso de uma moça que, digamos assim, grosso modo, o que acontece? Ela estava com um problema, inclusive com câncer, essa pessoa que faz esse relato na internet, e ela, para esconder a queda de cabelo, ela colocou um turbante. Um turbante. Muito bem. E estava, me parece, numa estação de trem, não me lembro bem qual é a cidade, e ela começou a notar que algumas pessoas de origem, pessoas afrodescendentes, a estavam olhando de uma maneira, digamos assim, crítica. E alguém acabou perguntando, né? E falou: por que você está usando turbante? Você é uma mulher branca usando turbante.
E aí ela ficou meio assim, né? E acabou tendo um pequeno conflito ali. Depois ela disse, olha, eu usei o turbante porque eu tô com uma queda de cabelo, tô fazendo um tratamento e tal. É uma história mais ou menos assim. Eu posso estar faltando ali algum pedacinho. Mas o que isso ilustra? É porque um turbante não é apenas um turbante. Tá? O turbante tem um significado cultural para aquela cultura que adotou o turbante. Então, às vezes a gente, até de uma forma indiscriminada, eu não vou dizer com uma má intenção, você adota um determinado símbolo de uma determinada cultura e não percebe o valor daquele símbolo para aquela cultura. E isso acontece também com o mercado. Por exemplo, quando de repente pega uma estampa aqui, ó, uma estampa bonita e tal, coloca aquilo em roupas e bababá, e o valor daquele bem cultural ele acaba sendo apagado. Tá? Então, esse é que é o problema dessa questão da apropriação cultural. E aí, eu não sei, pode ser que a gente tenha uma brincadeira, pode ser que vocês todos que estão assistindo aí não tenham problema com esse tema. Eu acho um tema muito abstrato, um tema de difícil lida, porque a mim, pelo menos, apesar da gente estar sempre lendo e tal, eu sinto uma certa falta de ideia, de lastro para poder discutir essa questão, né? E aí, olha só o que é que a banca faz, né? Para acabar de botar, como diz, botar areia no barato, né? Com base no acima exposto, então ela mandou se referir ao que estava em cima. Isso é muito delicado, né? Vocês vão ver também aí para frente a questão da prova com o roteiro, porque aqui ele vai falar, com base no acima exposto. Então, eu posso me referir ao que foi falado, né, no texto motivador. Desenvolva um texto dissertativo argumentativo sobre as possíveis relações entre cultura e preconceito. Justifique seu ponto de vista. Uau! Né? Então, olha aí o que eles estão te propondo. E aí, qual é a relação que existe entre cultura e preconceito? E aí, só revisando e muita calma nessa hora, não apavora não. Vamos lá. Então, o que você tem que fazer? Olhei, a título de revisão, a primeira tarefa é transformar o tema em pergunta. Pergunta argumentativa de primeira ordem. Ainda essa semana, semana eu vou dar essa aula outra vez para a galera do Enem. Gente, essa estratégia de pergunta, ela é fundamental. Por quê? Porque ela decodifica o tema. Você começa a ler um tema desse mais de uma vez, cultura e apropriação cultural e preconceito e tal, daqui a pouco ele te dá um nó, né? Como a gente viu, uma armiloca, aí você não sai dali, né? E aqui não, ó, a pergunta é a seguinte, existe ou não relações, né, entre cultura e preconceito? Essa é a pergunta que o examinador colocou, tá aqui, ó. Você pode ver aqui, ó, o anterior, ó, cultura e preconceito, tá vendo? Entre cultura e preconceito. Então, ele traz a apropriação cultural, mas, na verdade, ele te coloca essa pergunta daqui. Isso vai dar problema nessa redação, vocês vão ver por quê. Muito bem. Em seguida, nós temos algumas perguntas que são, digamos assim, que também acabam acontecendo em função do texto. Se existe ou não, em que medidas as ideias do texto motivador comprovam ou não essa relação, já que estamos lá mostrando que as pessoas adotam um determinado símbolo ou o próprio mercado. Por que comprovo ou não? O tema nos parece bem difícil, sobretudo quanto à seleção de argumentos. Eu sou muito sincero quanto a isso, tá? Porque alguém até pode dizer, Dino, você acha que eu não sei nem por onde eu começaria? Olha, honestamente falando, eu também não. É um tema bem cabeludo. Tá? E digo mais, eu acho que conseguir fazer 30 linhas nesse tema, para a média das pessoas que eu conheço, já seria uma vitória maravilhosa. Se o cabra conseguir fazer focando na tarefa exata que o examinador mandou, melhor ainda. Né? Então essa já é a vitória dessa nossa aluna, porque ela fez, nós vamos ver agora a redação dela, vamos comentar, e é um tema bastante complicado. E vocês têm que estar preparados para isso. FCC, o Sebrasp, o Consulplan, o IADES, o IDECAM, não interessa, você tem o FGV, o Universa, há sempre essas possibilidades de ter um tema um pouco mais na área sociológica, antropológica, e vocês devem estar preparados para isso. Vamos lá então ver o que aconteceu. Bom, para alguém que não seja das áreas de antropologia e sociologia, como provavelmente é o caso de boa parte dos candidatos, o posicionamento mais razoável e factível é dizer que há relação entre cultura e preconceito. Eu não estou fugindo da briga, não.
mas eu estou admitindo a minha relativa limitação. Eu acho que é melhor dizer que há. Eu acho que realmente há uma relação entre cultura e preconceito. Até porque, o que eu vou colocar aqui, ó, olha só. Como o texto motivador observa, a apropriação cultural é feita pelo mercado, ou seja, por quem detém mais poder que o grupo do qual os elementos são apropriados. Então, eu acho que só essa relação de assimetria de poder, geralmente quem se apropria do valor da cultura minoritária é alguém que está num poder, numa posição de poder maior, como o próprio mercado de moda, mercado, enfim, ou quem tem mais poder para pegar um elemento de uma cultura minoritária e adotar. Então, eu acho que dificilmente não há um certo preconceito, porque aí é tal história. Preconceito em que sentido? Isso aqui é um turbante, por que eu não posso usar um turbante? A questão, né? Qual é o valor desse turbante, né? Então, é complicado. E aí vem aquela velha história, né? Um problema muito complicado no mundo de hoje é a gente, às vezes, não considerar os valores étnicos, culturais dos povos, quer dizer, respeitar as culturas, né? Então, é preconceito você chegar ali, pegar um elemento e simplesmente se apropriar e, mais do que isso, sair faturando milhões em função de uma determinada ideia que você, na verdade, não era sua. Você pegou de uma cultura, achou legal, olha a expressão que eu estou usando, e pimba, foi faturar. Bora lá. Bom, vamos lá, tocando o barco. Da mesma forma, quem se apropria de um elemento típico de determinada cultura, é o que eu acabei de falar, não faz, na maioria das vezes, com o devido reconhecimento do valor daquele elemento para o grupo minoritário. Pelo menos dizer, olha, isso aqui é um valor cultural de tal e tal povo, babá. Procurar dar o justo valor, né? Ambas as atitudes revelam certo preconceito e desvalorização das culturas minoritárias, correto? Eu quero fazer uma pequena ponderação aqui. É lógico que eu brincava outro dia com até uma amiga que eu tenho hoje, minha amiga, na Suíça, e ali pelos idos final dos anos 70, a gente tinha um relacionamento e eu brinquei o seguinte, hoje você pega num zap e você fala com a Suíça ali, manda uma mensagem, chega em tempo real. Naquela época, uma carta levava uma semana, se chegasse. Então, é lógico que nesse mundo globalizado, em que nós estamos assim com acesso a praticamente qualquer canto do mundo, né? Não existe mais, por mais que você tenha alguns regimes autoritários fechados e tal, mas praticamente nós conhecemos todos os cantos do mundo. Então é lógico também que essa permeabilidade cultural ela possa existir, né? E talvez alguém possa defender que, na verdade, se a apropriação cultural digamos assim, for feita de uma determinada maneira em que se reconheça o valor daquele bem ou daquele símbolo para determinada cultura, ela pode ser uma forma de difundir as culturas minoritárias. Mas o lance é que existe aí um certo paradoxo, porque quando eu me aproprio, eu não reconheço. Porque se eu reconhecer, aí talvez eu não sei se de fato terá havido uma apropriação cultural no sentido mais assim literal da expressão. Tema complicado, árido. Bora lá. Então vamos ver o seguinte, muito bem. Olha só o que aconteceu. Vamos avaliar uma redação que obteve 69,5. Não é uma nota fenomenal, está quase ali na porção superior, né? Que seria para a gente o MS, né? Média superior a partir de 7. De um total de 100 pontos. Aqui observe as notas. O conteúdo teve metade dos pontos. Aí nós vamos ter que descobrir por que perdeu metade dos pontos. A estrutura perdeu 10 pontos de 30. E a expressão praticamente não teve erro. Tiraram meio ponto dela, portanto a pessoa escreve muito bem, tem um pleno conhecimento da gramática. E, aliás, reforço o que eu tenho dito. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, porque aqui em Brasília o tempo está estranho. E eu sofro muito com esse frio, esse quente aqui, essa parte superior aqui às vezes me atrapalha. E é uma coisa que reforça muito que eu tenho falado um pouco para os meus alunos do Enem,
para meus alunos aqui do Discursiva Nota Máxima também, de consultor, eu não vejo esse problema tão grave assim no uso da língua, não. A parte de gramática tem problema? Tem, mas eu acho que o maior problema das provas discursivas é, de fato, as estratégias intelectivas do tema, porque a galera viaja na maior. Vamos dar uma olhada nessa? Então, vamos embora lá. Então, tá aqui, comentário. As notas obtidas revelam que a dissertação praticamente não tem erros de uso do idioma, mas perdeu pontos preciosos em estrutura e metade dos pontos em conteúdo. Nós vamos ter que descobrir o que aconteceu. Por quê? Porque se nós não descobrirmos o que aconteceu, nós não vamos poder ajudar vocês. Isso é muito importante, a gente mostrar o que aconteceu para vocês com o olho de examinador e tentando estimular vocês também a fazer uma coisa que eu acho super importante. Sabe qual é? Pensar como examinador. O que será que o examinador viu nessa dissertação que não lhe deu a nota mais alta? Né? E outra coisa, eu não acho que o examinador está errado, não. Eu também não teria dado. Então, eu vou mostrar o que aconteceu e nós vamos encontrar uma saída para que você possa também chegar na nota máxima. Bora lá, então. Então, vamos aqui. Antes de explicarmos o que nos parece ter ocorrido e sugerir os retoques necessários, queremos ler a dissertação com os alunos. Queremos que vocês leiam como se fossem os examinadores e estivessem avaliando a dissertação e buscando as respostas que emanam do tema e do texto motivador. Então, a primeira questão é o seguinte: nós sabemos que o elemento mais importante de uma introdução é o posicionamento. E, no caso, esse posicionamento precisa ser o quê? Dizer se, do ponto de vista do candidato, existe ou não existe o quê? Olha para aqui para trás, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Olha aqui, ó. Qual é a pergunta que vê? Ó, olha aqui, ó. Tá aí. Existe ou não relação entre cultura e preconceito? Então, essa resposta, ela tem que estar na introdução. Por quê? Porque o eixo principal de uma introdução de um texto argumentativo é o quê? O posicionamento. Não é a única coisa, como eu já mostrei lá no projeto de texto, você tem os argumentos. E, às vezes, se você tiver também uma passagem literária, tiver ali uma citação, tanto melhor. Isso é muito importante também, porque dá fôlego, dá, digamos aí, força ao texto. Então, vamos embora lá ver agora. Então, vamos fazer nosso exercício aqui. Vamos ler a nossa dissertação. Então, está aqui a introdução. Então, vamos lá. Introdução do texto. No mundo globalizado, em que há grande disseminação de imagens e facilidade de acesso a estas, é muito comum a apropriação cultural. Então, aqui já tem uma coisa interessante. Ela está falando de apropriação cultural já na primeira parte do texto. Tá, calma nessa hora. Há vários tipos de apropriação cultural. Vamos lá. Um artista pode se apropriar de uma obra de arte, por exemplo, e utilizá-la de várias formas, recriando essa obra no seu próprio trabalho ou disseminando-a. A forma de apropriação dependerá da sua intenção. Então, essa aqui é a introdução. Comentário. Opa, uma intervenção. Diga lá quem está aí. É a Ana Luísa. Diga lá, Ana Luísa. Sim, estava falando aqui no meu ponto virtual. Isso, Ana. Ela falou, Diano, tá legal, mas o que ela não fez? O que ela não fez? Exatamente isso aqui, ó. Pode reparar. Você vai ver aqui claramente. Qual era a pergunta que ela tinha que ter respondido? Está aqui, ó. Ela respondeu essa pergunta? Não respondeu. Então, você está certa, Ana Luísa. Este talvez tenha sido um dos pontos mais importantes que levou o examinador a tirar tantos pontos da prova da candidata. Ela está tratando da apropriação cultural, porque o próprio examinador no comando disse que você poderia utilizar o texto motivador como referência, e isso é muito bom, eu acho que está bem colocado. Mas, como eu ia dizer aqui ainda há pouco, você me perguntou, eu achei muito apropriada a sua pergunta, tá aqui, ó, é o que eu disse aqui, ó. Não há dúvida de que a dissertação trata do tema apropriação cultural e de que são apontadas duas formas de apropriação. Show! Mas o que aconteceu? Porém, há um problema bem claro, ou seja, como a Ana Luísa falou aí, a introdução não responde à pergunta tema. Há ou não relação entre cultura e preconceito? Olha,
o que eu tenho de visto de gente que dá essa tangenciada e perde pontos preciosos. Olha, esse tipo de problema pode ser a diferença entre ser aprovado, ser reprovado e mais. Pode significar você estar entre os nomeados ou não. Muita atenção a isso. Tentem entender que o examinador, quando ele montou o tema, tudo bem, ele trouxe o texto motivador de apropriação cultural, tudo que foi falado aí sobre apropriação cultural é muito válido. Porém, é preciso entender que havia uma pergunta subjacente ao tema. Ou seja, existe ou não existe relação entre cultura e preconceito. E você tinha que ter respondido isso. Não pode deixar em aberto. E aí é o que eu estou dizendo. O interessante é que com certa... isso aqui, eu ia dizer, essa aqui é o primeiro ponto que eu estou dizendo. Agora, isso aqui é o pior de tudo. Isso aqui é um negócio que quando eu recebo um aluno com esse tipo de dissertação, eu sento e digo assim, vem cá, vem cá comigo, vem um pouquinho, vem. Olha o que eu estou dizendo aqui. O interessante é que, com certa facilidade, seria possível colocar a resposta a essa indagação do tema na introdução. É o que eu digo a vocês. É preciso ter é preciso ter estratégia. Ou a palavra mesmo que eu usar agora, assim, tem que ter malícia, pô. Pelo amor de Deus. Tem malícia. Né? Então, por exemplo, olha que loucura. Se a candidata fizesse aqui só, que ela viesse com a mesma introdução, depois da palavra disseminando, não é isso? Aí você diria o seguinte, a forma de apropriação dependerá da intenção, não é isso? Mas na maioria das vezes reforça a relação entre cultura e preconceito. Só isso, cara. Essa frasezinha aqui do final, que era super fácil de ter sido colocada, ela pode ter sido a diferença, que pode ter sido, digamos assim, o fator, a ausência desse posicionamento, que levou a candidata a ter uma nota ali quase chegando em 7, uma dissertação com contribuições maravilhosas, mas que se esqueceu que dissertação argumentativa precisa, na introdução, de ter um posicionamento em relação ao tema, a pergunta que está no tema. Isso é um furo. Bora lá, então, tocando. Aí, vamos continuar aqui. Vale observar que nos critérios de correção de conteúdo são considerados aspectos de perspectiva adotada no tratamento do tema. Então, veja, se a pessoa não diz, o candidato não diz, na introdução, a resposta não traz o posicionamento, aí fica difícil, porque o examinador falou, olha, tudo bem, você falou de apropriação cultural, mas você não disse que me amava, você não deu uma resposta para a indagação que eu coloquei. E isso é um problema. Né? Então, é o que eu disse, capacidade de análise e senso crítico em relação ao tema proposto. Não tem muita coisa a comentar sobre isso. Eu acho que a pessoa, essa candidata, puxa, tem uma bagagem cultural muito boa e consegue discutir bem o tema. Porém, nesse parágrafo introdutório, ela deu uma pisada bacana na bola, porque não colocou uma resposta à questão que foi colocada. Ou seja, o texto está meio tangente ali, né? Faltou dizer, né? Ops! Cuidado com essas coisas na hora da prova. Estratégias. Textos respondem perguntas. E num texto argumentativo, a principal pergunta da introdução é o posicionamento em relação à pergunta que emana do tema. Beleza? Toca adiante, hein? Muito bem. Consistência dos argumentos, clareza e coerência no seu encadeamento. Eu acho que aqui a clareza e coerência, até que ela não está mal. E aí o problema da consistência é o seguinte, quando você tem esse problema de introdução sem um posicionamento, isso afeta muito, tanto é que ela perdeu metade dos pontos. Vamos lá, sem dúvida, a perspectiva adotada no tratamento do tema ficou muito prejudicada, mas é preciso verificar os demais parágrafos. Com certeza vamos ver os demais parágrafos, porque às vezes a pessoa se recupera. Aqui mesmo acho que ela se recuperou. Primeiro, parágrafo de desenvolvimento. Outra forma de apropriação cultural é a realizada pelo mercado. Você vê que ela foi lá no texto motivador, está aproveitando, está comentando, em que uma imagem utilizada é exaustão em vários produtos de consumo. Em que uma imagem é utilizada a exaustão em vários produtos de consumo.
Um exemplo disso é a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Essa forma de utilização de uma imagem pode gerar o apagamento de uma obra. Olha que coisa bacana, hein? Que argumento fortíssimo, né? Aí o que ela vai? Ela continua. Olha aqui, ó. Que de tão disseminada acaba ficando banal e, consequentemente, invisível aos olhos já tão repletos de imagem por todos os lados. Bacana pra caramba. Muito legal. Agora, o que está acontecendo? Nós já estamos no final do segundo parágrafo e até agora não pintou o quê? Um posicionamento claro dizendo se existe relação entre cultura e preconceito. E o pior é que tudo que está sendo colocado aí indica que, sim, a resposta seria um posicionamento dizendo que existe uma relação entre cultura e preconceito. E ela ainda não fez isso. Então, essa questão ela é muito grave. Por quê? Porque isso está tirando o ponto da estrutura do texto. Tá? E não tem a menor graça. Ainda bem que ela tem argumentos tão bons, ela tem um conhecimento tão bom sobre essa questão de apropriação cultural, que mesmo com essa perda de ponto, né, em estrutura, ela não vai deixar de passar. E mais importante do que isso, não vai deixar de tomar posse. Tocando o nosso barco, vamos lá. O exemplo da Mona Lisa, de Da Vinci, é excelente como referência a um dos questionamentos que brota dos motivadores. Mas falta a amarração. No segundo parágrafo de desenvolvimento, essa ligação vai aparecer finalmente. É como se o back member aqui fosse assim, ô fulano, tá esquecendo do posicionamento. Só que isso é um risco muito grande. Quer ver? Olha aqui, ó. Vocês vão ver agora. Aí vejamos, segundo parágrafo de desenvolvimento. Essas duas formas de apropriação podem gerar preconceito com relação às imagens que podem ser vistas mais como obras de arte, por exemplo. Perdem o seu valor. Opa, então finalmente aqui aparece o quê? Olha lá, aparece isso aqui, ó. Agora, finalmente, né, aparece a palavra preconceito. Está falando de apropriação cultural, preconceito está em relação às imagens. As imagens são símbolo da cultura. Então, finalmente, esse segundo parágrafo, curtinho para dedéu, vai se posicionar. E aí, o que eu quero dizer a vocês? Bora lá. No nosso entender, esse parágrafo literalmente salvou a dissertação, porque finalmente oferece a resposta ao questionamento do tema. Mas não é recomendável adotar esse tipo de projeto de texto, que é claramente indutivo. Não brinque na hora do exame. Não brinque na hora da prova. Sejam menos intuitivos e mais pragmáticos. Posicionamento em relação à questão que emana, argumentativa de primeira ordem, que emana do tema, deve estar na introdução. Não com este tipo de risco. É fria. Porque, digo mais, se a candidata não tivesse lembrado de colocar esse parágrafo que nós acabamos de ler aqui, poderia ser uma redação reprovada. Então, não brinquem com essas coisas. Em concurso, outro dia me perguntaram, Dino, eu coloco um lado da questão, coloco o outro, me posiciono no final. Não, não e não. Não é essa a tradição da dissertação no Brasil. Dissertação de concurso, o cara te colocou uma pergunta a tema, cara, responde logo de cara. Responde, se posiciona, traga os argumentos de sustentação. Dino, mas se eu quiser falar do argumento contrário meu, fale, mas para dar pau naquilo aí, dar porrada. Refutar o argumento. Pare com essa visão de inglês e de francês, de equilibrar os dois lados da questão. Não, desde o início, defenda o seu ponto de vista e refute o argumento da contraparte, se for o caso. Como eu expliquei naquela redação da redução da idade penal. Cuidado com essa coisa, né? Eu digo assim, olha, o diabo existe. O diabo existe. Na hora da prova, então, o diabo existe. Ele fala, vai, escreve aí, escreve aí. Escreve aí, não. Faça o seu projeto de texto. Posicione-se em relação ao tema. Tocar o barco. Vamos lá. Tá aí. Em concursos e vestibulares, temos defendido que os alunos adotem sempre o projeto de texto dedutivo. Nada de ir falando e falando e falando para depois se posicionar. Se posicione de cara mesmo. Pega o examinador pelos pulinhos, como dizia meu velho avô,
e falei, olha, calma, eu fiz o curso do Di Natália para o sucesso. Tá? Então eu sei o que eu estou fazendo. Eu vou me posicionar de cara. Não brinca com esse negócio não, rapaz. Você tá doido? Ah, moça, não brinque não, isso é sério. Então bora lá. Ah, esse posicionamento deveria ter sido colocado na introdução do texto. Agora, preste bem atenção. Isso aqui que dói mais, porque é o seguinte, eu já vi muito marmanjo chorar aqui. Pô, professor, cara, eu só fiz isso quando cheguei em casa. Rapaz, o que era isso, homem de Deus? Você tem que ter cuidado. Você não está fazendo aquela redação livre, liberto, artístico. Não, rapaz, está fazendo concurso público, homem de Deus, mulher de Deus. Você tem que estar ligado na fita, concentrado na tarefa que lhe foi colocada. Não dá para não, porque eu fui escrevendo aí, foi pintando uma ideia. Rapaz, mulher, para com esse trem. É prova, rapaz, o cara vai decidir tua vida. Você tem que fazer uma prova estratégica, é combate, é campo de batalha. Não pode deixar essas coisas assim de fora, isso é um perigo. Vamos tocar o barco. Então, o retoque proposto resolveria muita coisa. Vamos lá. Muito bem. Outro ponto importante é manter o equilíbrio no número de linhas de cada parágrafo. O segundo parágrafo de desenvolvimento ficou um pouco curto. Isso prejudica a distribuição dos argumentos e, por conseguinte, a estrutura do texto. Então, vai perdendo, ainda bem que colocou, mas não está muito bem organizado. Vamos embora lá. A FCC avalia nesse critério respeito ao gênero solicitado. Acho que quando ela colocou ali aquele posicionamento no segundo parágrafo, melhorou, mas não está legal. Progressão textual. Aí lascou-se. Por quê? Porque o texto está perdendo a progressão, exatamente por quê? Porque ele não traz o posicionamento na introdução. Então fica aquele negócio meio lá, meio cá. Então você tem que ter cuidado com isso. A articulação de frase e parágrafo, não vejo muito problema, ela é muito competente nisso. Show! Então vamos lá. Deixar para se posicionar no segundo parágrafo, desenvolvimento, teve um preço caro, ou seja, 10 pontos a menos nesse critério. Então veja, ainda bem que escreve bem para dedéu, né? Ainda bem que escreve bem, ficou bem, né? Não tem problema. Porque veja só, imagine se alguém que dá umas rateadas de pontuação, acentuação, né? Porque perder 10 pontos num critério e perder metade, 20 pontos no outro, o risco, hein? Então, eu também, quando conversei com ela, chamei na regulagem. Vamos lá, vamos à conclusão. Agora, outra forma de apropriação cultural, a que tem acontecido com grande força e gerado muito preconceito, o acesso das classes não privilegiadas a espaços culturais que antes eram acessíveis apenas à elite. Essa é a conclusão dela. Muito bem. Na verdade, esse fenômeno tem trazido à tona o preconceito que ainda há contra pessoas que não pertencem ao mesmo grupo cultural. Bacana o argumento, né? Dos mais privilegiados. No entanto, isso está mudando e já é possível perceber uma aceitação maior do diferente. É verdade. Eu acho que nós não estamos em nenhum paraíso em relação ao respeito às minorias, né? Eu acho que a gente tem que reconhecer mais as nossas origens, independente de ser africanas ou europeias, a gente tem que entender mais, inclusive, o valor dessa pluralidade cultural que nós temos no Brasil, né? Eu gosto muito dessa pluralidade, eu acho que isso aí nos faz um povo muito singular. Então essa ideia aqui é muito boa. Agora tem um porém. Opa, intervenção aí, deixa eu ver. Mauro, diga, Mauro, já estive com você outro dia, né? Estava aqui também online, meio ao vivo, né? Porque o cara entra no meio e está lá longe, mas está assistindo ali. Pois é verdade. O Mauro falou que eu ia colocar logo aqui adiante, que é isso aqui. Conforme temos explicado, a conclusão pode ser propositiva ou por retomada dos argumentos principais, ou uma mescla dessas duas modalidades. O que aconteceu nessa conclusão? Não foi feito nenhuma das duas. Mas isso não ocorreu no texto, porquanto há um novo argumento na conclusão. Então, em termos de conclusão, também não é legal. Então, o que está faltando nesse texto? Esse texto está faltando um projeto de texto que, de fato, esteja mais equilibrado. E é isso que eu vou me arriscar aqui agora, né? Vamos ver? Então, vamos lá. Isso prejudica, mais uma vez, a estrutura do texto, embora o conteúdo seja muito interessante. O fato é que a redação foi aprovada e a candidata já tomou posse. Eu gosto de falar essas coisas, sabe por quê? Porque é tal história. Meu amigo,
você abrir um caderno de prova e encontrar um tema como esse, cultura e preconceito, apropriação cultural, eu vou falar, viu? Você pega numa sala aí de uns 100, você vai ter uns 5, 6 que vão dar conta, porque a maioria vai amarelar mesmo, vai ficar amarelando, inclusive eu. Mas esse tema não está na minha praia mesmo. Né? Então, temos que dar esse crédito à colega, porque é tal história, no Mar Revolto ela chegou na praia e ganhou a competição, já está trabalhando. Mas, é como eu digo a vocês, mas como o nosso intuito é didático, vamos apresentar uma versão retocada do texto, aproveitando ao máximo o original. Está ficando um pouquinho mais longo esse módulo, mas vale a pena. Vamos fechar isso aqui. Veja bem, eu tenho muito cuidado quando eu vou fazer isso aqui, porque eu vou botar o meu bedelhão aqui num trabalho que foi feito com carinho, com dedicação e numa situação extremamente tensa, que é a situação de prova. Tem uns caras que adoram essa tensão, mas em média a gente leva um tempinho até para se aclimatar na hora da prova. Então, é uma sugestão, talvez até vocês em casa consigam fazer algo melhor, não vejo nenhum problema nisso, mas eu quero apresentar. Então, como é que seria? Então, vamos lá. Agora eu vou seguir os mandamentos. Então, a primeira coisa lá, no mundo globalizado, com grande disseminação de imagens, é comum a apropriação cultural que está relacionada ao preconceito. Isso ocorre quando um artista se apropria de uma obra de arte e vamos embora. Por exemplo, e a utiliza de várias formas, recriando essa obra ou disseminando. Da mesma forma, pode haver preconceito quanto ao acesso de classes menos privilegiadas à cultura. Então, qual é a diferença? A diferença está nessa frase aqui, ó. Tá? Quando eu coloco aqui, ó, que está relacionado ao preconceito. Então, estou dizendo que a apropriação cultural está relacionada ao preconceito. Então, eu estou fechando, né? Porque se eu estou falando de apropriação cultural, eu estou falando de cultura. Então, aqui, quando eu faço essa frase, eu fecho. Eu pego a ideia do texto motivador, uno com o tema, tá? E mostro que existe uma relação de cultura e preconceito. Então, essa frase é chave. Show! Primeiro parágrafo de desenvolvimento. A apropriação cultural tem sido realizada pelo mercado quando uma imagem é utilizada, acho que eu estou em cima do que ela colocou, a exaustão em vários produtos de consumo. Um exemplo disso é a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Essa forma de utilização de uma imagem pode gerar o apagamento, você vê que eu não mexi, está ótimo, de uma obra que de tão disseminada acaba ficando banal e, consequentemente, invisível. Aos olhos já estão repletos de imagens por todos os lados. Isso pode gerar preconceito contra a arte. E a arte é cultura, tá certo? Então, veja também uma coisa, essa frasezinha daqui, ó, já me perguntaram isso várias vezes, eu reparo que às vezes você chega no final do parágrafo e você coloca uma frasezinha que ela só tem uma função, ó, costurar com o tema. Eu sei, e é verdade. Por que eu faço isso? Porque você não está escrevendo para você nem para a tua tropa, para a tua turma, você está escrevendo para o examinador. Então, quando você coloca essa frase aqui, ó, você conduz o examinador a falar, ó, estou em cima da pinta aqui, viu, seu examinador, me dê a nota máxima. Sacaram? Fundamental isso daí. Tocando, para a gente fechar esse exame aqui. Ó. Muito bem, segundo parágrafo. Há outra forma de apropriação cultural que tem acontecido com grande força e gerado muito preconceito, em cima dali, né? O acesso às classes não privilegiadas a espaços culturais que antes eram acessíveis apenas à elite. Então, fui em cima do que ela estava colocando. Na verdade, esse fenômeno tem trazido à tona o preconceito que ainda há contra pessoas que não pertencem ao mesmo grupo cultural. Você vê que como é que fica bem mais amarrado? Né? E eu só ajeitei, eu troquei, digamos assim, eu recoloquei os tijolos, assim, só isso que eu fiz. Tá? Muito bem. Ao mesmo grupo cultural dos mais privilegiados. No entanto, isso está mudando e já é possível perceber uma aceitação maior do diferente. Praticamente não mexi no que ela colocou. E aí, claro, nós vamos agora partir, deixa eu só ver aqui uma coisinha, já para o parágrafo de conclusão. Sem dúvida, a apropriação pode gerar preconceito com relação às imagens. Essas podem não ser vistas mais como obras de arte, por exemplo, porque perdem o seu valor. Legal, né? Estou na mesma linha. Eu não mexi muito, eu apenas fiz um alinhavo do que ela queria dizer. Da mesma forma, é preciso haver mais conscientização da necessidade de acesso à arte das camadas menos favorecidas da população, sem serem objeto de preconceito ou de apropriação cultural de valores e crenças. E aí, o que vai acontecer?
a gente, com essa nova amarrada do texto, eu acho que provavelmente, como ele já estava muito bem escrito e muito rico em argumentos, com a recolocação do posicionamento na introdução e essa nova amarração, que vocês podem reler com mais calma em casa, eu acho que provavelmente essa dissertação tiraria nota máxima ou perto disso, né? Mas o que eu me digo é o seguinte, graças a Deus, como ela teve notas maravilhosas também na prova objetiva, e esse tema também era muito difícil, ela conseguiu passar no concurso, se classificar e já está tomando posse. Mas cuidado, não corra esse risco. Em concurso, em vestibulares, posicionamento explícito na introdução e respondendo a pergunta que surge do tema. Um abraço, daqui a pouco a gente volta. É isso aí.